Bom dia. Pois bem, pessoal aí do segundo ano, nós vamos continuar nossas atividades a partir do livro 2A, tá? Nós vamos continuar falando de sistema digestório, funções, constituição, digestão, deglutição, movimentos peristálticos, absorção, disfunções do sistema digestório. Função. Nós nos alimentamos. O organismo recebe nutrientes através dos alimentos. Esses alimentos, eles são aproveitados de uma forma diferente como são ingeridos. Eles primeiro têm que ser transformados por vários processos físicos ou químicos e para depois ser aproveitado. Esses processos físicos ou químicos, eles ocorrem ao longo do tubo digestório, com auxílio de vários órgãos, que em algumas situações colocam neles seus produtos. Esses produtos são secreções, são enzimas, muito variado. Só um minutinho aqui. Pronto, agora melhorou. Pois bem. No sistema digestório, ele retira dos alimentos os nutrientes necessários para a manutenção do nosso organismo, ou seja, toda a energia necessária para o bom funcionamento do nosso organismo, ela é oriunda do metabolismo dos nutrientes. Nutrientes esses que vêm dos alimentos, tá? Nutrientes esses que são reabsorvidos ao longo do tubo digestório. Tá aqui. Constituição do sistema digestório. Ele tem o tubo digestivo e os órgãos anexos. O tubo digestório começa lá na boca e termina no ânus. É um tubo, é um caminho, é um canal. Ao longo desse caminho existem os órgãos anexos. Quais são eles? Língua, dentes, glândulas salivares a nível superior, fígado e pâncreas. São órgãos nos quais o alimento não passa por dentro. Eles participam do processo, facilitando a digestão. Os órgãos por onde o alimento passa são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso e sai pelo ânus. Na boca, é o primeiro órgão do tubo digestório, tá? É onde se localiza a língua, os dentes, as glândulas salivares, que tratarão de fazer o primeiro processo químico. Após a boca, nós temos a faringe, a porção do tubo digestório que interliga boca com esôfago. E a partir da faringe nós vamos ter o esôfago, por onde o alimento passa antes de chegar ao estômago. No estômago, uma bolsa musculosa, onde os alimentos permanecem algumas horas e ali dentro continuam os processos químicos. A enzima que atua a nível de estômago é a pepsina, e ela tem a função de digerir proteínas. Passado o estômago, o alimento cai no intestino delgado. São dois tipos de intestino, vocês já devem ter observado, intestino grosso e intestino delgado. O primeiro é o intestino delgado. É uma porção bem longa do tubo digestório, tem metros e metros de comprimento, dobrados entre si. E ele é formado por três partes. Uma parte bem maior, chamada duodeno, e as outras duas partes, jejum e íleo. Lá no duodeno é a parte onde o alimento chega ainda com conteúdo ácido das secreções do estômago. Lá no duodeno, o alimento precisa receber alguns sucos produzidos pelo fígado e pelo pâncreas com função digestiva e com função também de neutralização desse conteúdo ácido, porque no intestino delgado
o alimento é digerido por secreções básicas, enzimas básicas. O pH é básico. Tá aqui um desenho exemplificando tudo isso. A primeira parte é o duodeno, tá? E a segunda parte, jejum e íleo, onde ocorrerão as absorções. O intestino é o principal local de absorção de nutrientes. Tudo que começou a ser digerido na boca, que foi digerido no estômago, que também foi digerido no duodeno, ele vai ser também digerido, mas também absorvido na região do jejum e íleo. Essa outra parte que vocês estão vendo aqui contornando o intestino delgado é o intestino grosso, tá? É a segunda parte do intestino. Pois bem, sobre o intestino grosso, diâmetro bem maior, tem comprimento menor do que o intestino delgado. Ele, pela conformação dele, ele tem uma primeira região chamada de cólon ascendente, uma segunda região chamada de cólon transverso e uma terceira região chamada de cólon descendente. Daí onde ele vai se continuar com o reto, que se abre lá no ânus. Bom, como tudo acontece na digestão? Na digestão existe ação mecânica, existe ação química. Ou seja, existe uma digestão mecânica e uma digestão química. A digestão mecânica, ela começa lá na boca, com a língua, os dentes. Ela se continua com os movimentos peristálticos, que ocorrem a nível de esôfago. E ao longo do todo o tubo digestivo, tem movimentos peristálticos, lá no intestino também. A ação química é promovida pelos sucos digestivos, ou também conhecidos como enzimas, que são produzidos pelos diversos órgãos do sistema digestivo, inclusive os anexos. Na boca, os dentes trituram e moem os alimentos. As glândulas salivares liberam secreções que são misturados aos alimentos. E essas secreções das glândulas salivares junto com os dentes transformam o alimento num bolo alimentar, tá? Considerando que, além da digestão mecânica dos dentes, começa a digestão química pelas enzimas salivares. Daí o bolo alimentar é deglutido. Ele é empurrado, com a ajuda da língua, ele é empurrado para a faringe. Da faringe, ele vai descer pelo esôfago, tá? A epiglote vai tapar o acesso das vias respiratórias e aí o bolo alimentar vai descer pelo esôfago. Isso chama-se deglutição. Os movimentos peristálticos, eles começam lá a nível de esôfago. O esôfago é um tubo musculoso onde ele vai comprimindo o bolo alimentar em direção ao estômago. Esses são os movimentos peristálticos. Antes de chegar lá no estômago, podemos falar assim, o bolo alimentar ele é envolvido por secreções gástricas que tem um pH ácido. Nessas secreções temos ácido clorídrico, temos muco e tudo isso para propiciar a digestão das proteínas alimentares. Quando o alimento chega no estômago, ele já não é bolo alimentar, ele agora vai ser o quimo. Do estômago ele desce até o intestino delgado. No intestino delgado, o meio ótimo de ação é o meio básico. E o quimo que vem lá do estômago ainda está ácido. Daí ele vai receber algumas secreções, tanto do pâncreas quanto do fígado, de modo a transformar esse pH, deixá-lo no pH básico, ótimo para a digestão.
digestão no intestino. Pois bem, já lá no intestino, o quimo, que era ácido, se transforma agora em quilo, mais básico, um pH mais básico. E do duodeno, ele vai para o jejum e íleo para absorção dos nutrientes. Tanto é que a parede do duodeno, do jejum e do íleo, a parede interna é cheia de ondulações, são as microvilosidades, para aumentar a área de absorção de nutrientes. São essas pregas aqui que estão citadas. Tá? Essas pregas ou ondulações, estão aqui elas, ó, para aumentar a área de absorção de nutrientes. Tudo que é de bom para o organismo, ele é absorvido por essas microvilosidades, que são o revestimento interno do intestino delgado. Bom, sobre as microvilosidades já falamos. As microvilosidades absorvem os nutrientes e eles estão em íntimo contato com os capilares sanguíneos. Capilares sanguíneos que vão ser responsáveis pela condução desses nutrientes ao longo do organismo. As substâncias que não foram aproveitadas, que não foram digeridas, que não foram absorvidas no intestino delgado, elas vão passar para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, junto com uma substância líquida, a água mesmo, vão formar uma substância pastosa, e no intestino grosso esse líquido é absorvido. A absorção de água se dá no intestino grosso. E como também a transformação de algumas substâncias, transformação de substâncias vitamínicas, que também vão ser absorvidas a nível do intestino grosso. O que não foi absorvido no intestino delgado, o que não foi absorvido ou aproveitado no intestino grosso, ele vai se juntar e formar as fezes. Bom, as disfunções do sistema digestório. Nós temos aqui um exemplo, apendicite. Apendicite é uma inflamação do apêndice. O apêndice é um prolongamento do intestino delgado, que quando por algum motivo acumula muitas substâncias, e essas substâncias elas estragam, ficam semelhantes a fezes e endurece, ficam muito tempo, aí o apêndice incha e infecciona. Daí, logicamente, vai causar um estado doloroso no indivíduo, e se demorar muito, ele pode estourar e contaminar todo o abdômen, o sistema digestório, e provocar consequências graves. O cancro. O cancro também é uma doença que afeta o digestório, afeta mais os homens, por conta da ingestão de álcool, de outras bebidas e o uso do tabaco. Ele afeta a nível de esôfago. Aí tem um cancro do intestino grosso e o cancro do estômago, tá? Por conta da ingestão de substâncias diferentes, tipo bebidas alcoólicas, tipo uso do fumo. As úlceras. As úlceras são feridas na região interna da mucosa, tá? Por exemplo, vamos imaginar que o indivíduo ele faça uso de alimentos gordurosos, muita fritura, alimentos ácidos, bebidas alcoólicas, refrigerantes também, substâncias irritantes, que vão primeiro penalizar as paredes internas do estômago. Eu estou vendo aqui o estresse também causa isso. Eles afetam a parede interna do estômago. Com o tempo, essas agressões à parede interna do estômago, eles podem se transformar numa lesão, numa ferida. Se essa lesão não for tratada ou esse hábito alimentar nocivo não for substituído, essa ferida ela pode se transformar
numa lesão bem maior, numa úlcera, tá? E aí o negócio vai complicando. Se não trocar, mudar o hábito alimentar, se não tratar, o negócio vai piorando, podendo chegar a gravidades maiores. Opa! Pois bem, encerramos aqui algumas informações do sistema digestório, sobre algumas disfunções do sistema digestório. E aí eu vou pedir para vocês localizarem no livro as atividades para responder e depois a gente está comentando. Tá ok?